12 horas e 38 minutos, a gente volta com a Rede Notícias e vamos conversar com o deputado estadual Coronel Henrique, do PL. Coronel, obrigado por o senhor ter vindo aqui, atendido o nosso convite. O senhor está à frente de uma batalha, né, de um projeto de lei que determina, né, a volta da geral nos estádios de futebol. Né? E aí o senhor até participou de uma vistoria feita na Arena Mineirão, no Mineirão, para poder verificar como está essa situação do estádio. Eu quero te fazer uma pergunta. A exceção da Arena MRV, que foi toda construída com dinheiro privado, tanto o Mineirão quanto a Arena Independência foram bancados com dinheiro público no embalo das obras para a Copa do Mundo de 2014. A Arena Mineirão custou quase R$ 1 bilhão, isso a gente está falando de números lá de 2012. Hoje nós estamos em 2025. Ela foi feita dentro do organograma, dentro do que a FIFA determina como toda a estrutura para jogos internacionais, já está escolhido como uma sede para a disputa do Mundial de Futebol Feminino, que vai acontecer no Brasil. E essa retirada das cadeiras dá uma descaracterizada nesse padrão internacional. Você não acha que isso seria uma regra, uma volta ao tempo, uma marcha ré em termos da modernização dos estádios? Porque quem foi no estádio antes para padrão FIFA e depois padrão FIFA são duas coisas completamente diferentes. É claro que a gente não tem mais as pessoas de baixa renda, mas aonde se estabeleceu também esse espaço de geral, também o ingresso não diminuiu tanto assim. Qual que seria a justificativa para essa ação? Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Janaína. Muito obrigado pelo convite. E até esclarecer, hoje eu sou presidente da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa. E essa demanda chegou, como tudo que chega na Assembleia, a Assembleia é a casa do povo mineiro. E essa demanda é uma demanda do povo, é uma demanda da torcida. Você comentou muito bem, o Mineirão foi concedido, né, uma concessão privada para Minas Arena, que arcou com todas essas despesas da reforma, e hoje ela tem essa concessão por mais 37 anos. Então, hoje, toda intervenção que for feita lá, ela depende desse pacto privado, né? O Mineirão é público, mas está sob concessão. Então, quando chegou essa demanda na Assembleia Legislativa, nós estivemos lá na quinta-feira passada justamente para verificar tudo que foi tratado até agora. Você citou o projeto de lei, nós alteramos uma lei existente no Estado que tirava estádios sob concessão dessa possibilidade de retirada das cadeiras. Essa lei também limitava o número de cadeiras que fosse retirada. Eu fui relator desse projeto de lei e foi estabelecido que quem vai estabelecer serão as forças de segurança, especialmente o Corpo de Bombeiros, que estabelece as questões de segurança, André, porque aquela área, e hoje eu vou me focar especificamente ali atrás dos gols, né? Nós temos ali o amarelo inferior, do lado direito ali das cabines de TV e o laranja inferior do lado esquerdo. As torcidas organizadas especialmente ocupam aquele lado atrás dos gols e quem vai lá sabe que todo mundo assiste o jogo de pé. As pessoas ficam em cima das cadeiras, essas cadeiras acabam limitando movimentos, essas cadeiras são danificadas e o clube mandante tem que arcar com essas despesas. Houve lá uma informação que o Cruzeiro tem uma despesa de R$20 mil por jogo, por danos. Por cadeira quebrada? Por danos gerais no Mineirão. Deus do céu. Danos gerais no Mineirão, não só ali. Então, e outra coisa que eu já vi acontecer, em algumas situações essa cadeira pode ser quebrada e ela pode virar uma arma. Isso é verdade. Ali na mão do torcedor. Então, nós achamos justa essa reivindicação, é uma reivindicação que ainda não foi feita uma pesquisa qualificada, quantitativa, mas nós sabemos que aí mais de 95%, ou até mais do que isso, que frequentam ali, primeiro, ficam em pé, e as cadeiras são limitantes. Então, hoje, a Minas Arena, ela concorda com essa possibilidade, o Cruzeiro concorda com essa possibilidade, a Minas Arena emitiu uma ordem de serviço para que o Corpo de Bombeiros pudesse fazer a avaliação. Por quê, André? Porque aquele setor atrás do gol, ele foi construído. Para quem não sabe, o Mineirão, durante as obras, ele teve o seu campo de jogo rebaixado 3,80 m. Aquela área atrás do gol, em que era a antiga geral, sem cadeiras, com degraus assim de baixa inclinação ou inclinamento, ela foi reconstruída. Aquela área não existia. E assim como não existiam as rotas de fuga, assim como não existia o quantitativo de banheiros, o quantitativo de bares e também as catracas. Então, hoje, a primeira fase é
retirar as cadeiras para devolver uma experiência de torcer sem limitação de mobilidade. Essa é a ideia principal. Lógico que com isso começam a vir as perguntas. E aí, vai aumentar a capacidade? Nós poderemos colocar mais pessoas ali? É um questionamento da torcida. E aí, o ingresso vai baratear? Porque se colocar mais gente ali, poderia fazer um ingresso mais barato. Mas essas não são as questões iniciais. A questão inicial, e eu vejo pela constatação que eu vi lá, tanto a Minas Arena como o Cruzeiro pretendem fazer isso de uma forma piloto, avaliar as consequências dessa retirada, e eu posso garantir a você, pela repercussão que teve aí nas redes sociais, nesses 5 dias depois da visita, que existe uma grande aceitação. E fica muito claro, terão opções para quem quer assistir o jogo no espaço com cadeira. Desculpa, Janaína, até a primeira experiência acerca disso, nessas arenas modernas, foi feita lá pelo Grêmio, na arena do Grêmio, onde tirou no gol que fica à esquerda das cabines de rádio e TV, eles arrancaram as cadeiras e o pessoal lá, até o torcedor do Grêmio gosta na hora de sair o gol, fazer como os argentinos, eles saem correndo em direção à Alambrado. Eles têm a cultura da avalanche. Da avalanche, não é uma cultura nossa, mas lá realmente... Na arena MRV é o gol da direita também já tem essa experiência, também já foi retirada a cadeira. Independência também, do lado esquerdo, atrás dos gols ali, também está sem cadeira. Exatamente, está sem a cadeira, né? Então, você acredita que isso pode ser realmente aplicado tranquilamente em vários estádios? A gente tem muitos estádios no interior, a maioria dos estádios do interior de Minas é estádio raiz, né? O pessoal fica de pé mesmo. E essa cultura do brasileiro ficar de pé é algo que realmente isso existe. É cultural, né, André? Eu falo que, às vezes, a FIFA, buscando padronizar, e eu não tenho dúvida que a FIFA faz isso com a melhor das intenções, especialmente por questão de conforto e segurança. Nós sabemos que uma cadeira ali, às vezes, ela limita o movimento, mas da mesma forma, às vezes, que ela limita um conflito, ela limita uma confusão, uma briga, porque as pessoas perdem um pouco de mobilidade. E isso, numa confusão, serve até como ajuda. Mas, como eu disse aqui, como foi uma demanda legítima ali da torcida, e todas as outras torcidas, né, você citou aí, a Arena MRV, a Arena Independência tem esse espaço, eu acredito que a Minas Arena vai fazer isso, mas você citou uma coisa muito importante, que nós temos que colocar isso na visão do planejamento. Em 2027, durante a Copa do Mundo Feminina, que terá o Mineirão como sede, tem que voltar, né? A cadeira deverá estar ali. Ou, por exemplo, um jogo de seleção brasileira de eliminatória no Mineirão, se não tiver a cadeira, aquele pedaço não vai poder ser usado. E aí, né? André e Janaína, o que eu verifiquei lá? A Minas Arena vai ter que fazer um projeto de engenharia, e eu acredito que nessa primeira retirada, como ela não foi projetada para ser retirada, ela vai ser um pouco mais trabalhosa, vai ter que serrar ali os parafusos, mas no retorno para a Copa do Mundo, eu acredito que eles já irão fazer um planejamento para colocar essa cadeira de forma que ela seja retirada e colocada com mais facilidade para os próximos eventos FIFA. Eu não tive acesso a esse planejamento ali de engenharia arquitetônica, mas eu penso isso, que essa primeira retirada, ela vai ser bruta, ela vai ter que serrar ali parafusos que vão sobrar. Até para não causar nenhum dano, mas ninguém pensou que essas cadeiras seriam retiradas em algum momento. Agora, quando ela for recolocada para a Copa do Mundo de futebol feminino em 2027, aí sim, eu acredito que já colocarão de uma certa forma, se eu não me engano, a Arena da Baixada do Atlético Paranaense, eu observo, eles têm uma facilidade de colocar e tirar essas cadeiras. Provavelmente já foi projetado... Até mesmo por causa dos shows também que existem. Foi projetado com essa finalidade. Inclusive, nos shows que existem no Mineirão, se vocês observarem, a Minas Arena ali retira um pedaço das cadeiras para fazer ali uma escada de acesso para a torcida. Para o pessoal acessar o Então, campo, existem algumas cadeiras ali que já são retiradas, né? Bom, 12 horas e 47 minutos. A gente hoje está conversando com o deputado estadual Coronel Henrique, do PL. 12h e 51 minutos. A gente estava falando no intervalo, aqui nos bastidores, sobre um problema muito sério que se tem hoje sobre o verdadeiro sentido do uso de uma arena, como o caso da Arena Mineirão. Ela foi pensada, construída e existe definitivamente para ser um estádio de futebol. É claro que as arenas multiuso, elas têm múltiplas funções, mas no projeto que foi feito para a construção da nova Arena Mineirão, se pensou numa esplanada que não existia, né? Se arrancou um monte de árvore, se acabou com um dos espaços mais bonitos de convivência de Belo Horizonte para se construir um mundo de concreto para se ter shows. E os shows acontecem dentro do estádio. E aí o gramado, que é o local do palco do futebol,
acaba ficando numa situação terrível. Que, além disso, problemas de infraestrutura, a nova arquitetura do Mineirão ainda impede, desculpe, no período de inverno, sol batendo, grama não nasce. Como é que isso pode ser resolvido? É isso aí, André. Foi outra preocupação nossa durante a visita. Essa novidade, né, para quem frequenta o Mineirão, sabe que o Mineirão não tinha aquele prolongamento lá no teto das arquibancadas. É para todo mundo não tomar chuva, né? E aí, essa proteção para melhor conforto do torcedor prejudicou a grama. Nós temos o setor norte, que é o setor ali à esquerda das cabines de rádio, aquele setor... O gol da Lagoa. O gol da Lagoa, pela posição do sol, aquele setor ali, ele tem mais tempo de sombra. Então, a grama daquele lado ali, nós vimos lá, ela sofre mais. E especialmente nesse período de inverno, né, e num período lá informado pelo engenheiro agrônomo responsável, que vai de 20 de maio a 30 de julho, essa janela aí de 70 dias, é o momento que os dias são mais curtos, tem menos sol e é o momento que a grama mais sofre, por causa do frio, diminuição de água e mesmo com luz artificial, com água artificial, mesmo assim a grama não responde como deveria responder. E uma estratégia que os técnicos utilizam é fazer uma semeadura de grama de inverno nesse período. São 2 gramas que crescem simultaneamente. Quando chega ali em maio, a grama de verão ela acaba regredindo um pouco e eles fazem uma semeadura de uma outra espécie que tem um crescimento diferenciado e que eles disseram que tem até uma função mais estética, porque aquela grama de verão seca e a nova grama de inverno brota. Nesse período, o gramado não pode ter impacto de nada em cima dele. Ou seja, show não dá. Então, isso que você falou, André, é uma verdade. E é isso que nós vamos recomendar, nós levamos junto com a equipe da Comissão de Esporte, eu convoquei a Emater, a empresa mineira de assistência técnica e extensão rural, foi lá uma equipe de engenheiros agrônomos que vão emitir um laudo, mas de antemão, e estava também um representante do Cruzeiro, que hoje é quem manda os seus jogos lá, e na renovação do contrato, nós recomendamos que o Cruzeiro ou coloque que não tem que ter nenhum evento que não seja futebol dentro do gramado, porque a esplanada foi construída para isso. Justamente o Mineirão é um estádio de futebol. Aquele gramado foi feito para jogar bola. E todo mundo sabe, o técnico do Cruzeiro, após o jogo no último sábado, ele fez um relato, ele falou, já melhorou o gramado. Depois que eu fiz a reclamação, já melhorou o gramado. Mas eu não imaginava que um técnico de futebol tinha que reclamar do gramado. Porque é muito óbvio que pessoas que se interessam por ver o time jogando bem, jogadores sem risco de lesão, precisam de uma grama perfeita. E é isso que a gente pretende lá. E num período que a Dengue cuidava do Mineirão, o gramado do Mineirão era um dos melhores do Brasil. Tinha até uma grama diferente, uma grama mais alta, mas nunca foi problema a gramado do Mineirão. Porque não tinha show lá, né? Exatamente. Nunca teve show lá. Mas uma das reivindicações, quando o pessoal alega que vai fazer show lá, é que eles vão colocar tapumes, que vão colocar várias opções lá para não estragar a grama, mas acaba sendo... não bate sol, né, Janaína? Não bate sol, existe um impacto. A gente constata, André e Janaína, lá, verificando em loco, que onde ficam as torres de iluminação, as torres do show ali, sob a linha do meio de campo, a grama ali sofre. A gente constata, sem muita análise, que aquele espaço não foi feito para receber outra coisa que não seja o futebol. Que é a justificativa para se fazer os shows lá, deputado? Eu acredito, Janaína, que é uma possibilidade maior, né? Acho que a esplanada tem um limite, não sei se de 25 mil ingressos, quando coloca lá dentro tem uma possibilidade de venda maior de ingressos. Eu acredito que a parte é única e exclusivamente econômica. Né? E a esplanada, André, você disse de forma muito feliz, ela já foi projetada para isso. Né? A FIFA exigia estacionamento, no projeto foi feita a esplanada e tenho certeza que raciocinando que dentro do gramado não teria nenhum espetáculo, né? Com prejuízo direto para a grama. E essa grama esmeralda que é usada nesses estádios, ela é muito sensível, né? Exatamente extremamente isso. Sensível, né? E principalmente nessa semeadura de inverno, porque a esmeralda ela regride, porque ela é de verão, e quando faz a semeadura dessa outra grama, de outra espécie, ela precisa ali ter o momento ideal, porque ela precisa brotar, ela precisa germinar. E é nesse momento que você coloca show, e nós constatamos lá, nesse período de 20 de maio até 30 de julho, tiveram acho que quatro eventos dentro do gramado. Teve acho que até um evento da Igreja Católica, um evento 3 shows, Gilberto Gil, um evento Tardezinha e Henrique Juliano. Foram 4 shows nesse período que não deveria ter nenhum.
justamente porque era o momento de maior sensibilidade da grama nesse momento que ela precisa de germinar, né? Nessa fase crítica, que é baixa luminosidade, menos água e mais frio, que é totalmente contra a fisiologia normal da planta. Agradecer ao senhor, deputado, pela sua presença aqui, presidente da Comissão de Esportes, né, e Lazer da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. As portas do Rede Notícia, da Rede Catedral de Comunicação Católica estão abertas para o senhor. Muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Notícia. Obrigado, André. Obrigado, Janaína. Obrigada. É a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. E Juventude, exatamente. Todas essas pautas que chegam lá, a população mineira pode ter certeza que estaremos sempre juntos. E gostaria de parabenizar a Rede Catedral por essas belíssimas instalações. Estive aqui na inauguração e parabenizar todos vocês e sucesso. A gente Muito que obrigado. agradece essa comissão que é tão importante, né? Muito importante. A gente falar de esporte, lazer, para a juventude, quanto que a gente pode mudar de vidas, o quanto que a gente pode mudar de realidades, né? Tirar a gente da criminalidade, abrir novos espaços, socializar, as pessoas entenderem a importância de se viver em sociedade. Isso tudo o esporte E o esporte a gente sabe que salva muitas vidas, né? Muito, Principalmente da nossa verdade. juventude que está precisando disso.